Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos à aula desta semana? Nessa semana, nós começaremos o capítulo 4 do livro, onde o assunto abordado será a arte e a natureza. Até o momento, nós vimos assim, já falamos de paisagens, né, a arte, a paisagem, nós falamos de vários assuntos relacionados a todo tipo de paisagem. Agora nós vamos ver assuntos relacionados entre arte e natureza. A arte e a natureza. A obra que nós vamos ver a seguir, ela é de um artista estadunidense, né, dos Estados Unidos, Robert Smithson. Ela foi construída em um lago nos Estados Unidos em 1970, com cerca de 6.500 toneladas de rocha e lama. Ela é uma obra gigantesca, né? E ela é uma obra tipo assim, esse artista, ele modifica o ambiente natural. Esses artistas que trabalham com a natureza, eles modificam a natureza, modificam o ambiente natural, claro, sem danificá-la, né? Essa obra que ele fez, ela pode ser visitada até hoje, desde que o nível da água esteja baixo, né? Porque ela foi construída e ali ela ficou, tá? Esse artista também criou muitas outras obras em formas geométricas que foram inseridas na natureza, onde antes elas não existiam. Ele chegou e colocou essas obras ali, tá? Até o momento, você viu a arte em muitos espaços urbanos, rurais e naturais e conheceu paisagens e diferentes formas de construí-las e de ouvi-las. Ao longo desse capítulo, você conhecerá artistas que têm a natureza como foco. Só que assim, eles têm a natureza como foco, eles trabalham com a natureza, porém sem danificá-la, tá? Sempre assim, com muito cuidado para não prejudicar a nossa natureza. Esses artistas, esse tipo de obra que esses artistas fazem se chama land art. Nós mais adiante nós vamos falar mais sobre a land art, tá? Essa daqui é a obra do artista Robert Smithson. Essa obra ela é gigantesca, né? Como eu disse para vocês, foram utilizadas cerca de 6.500 toneladas de rocha e lama para produzir este caracol no lago. Aqui as pessoas visitam, as pessoas andam em cima, ó. Ele é gigantesco. Aqui nessa foto não dá para vocês verem o tamanho, a proporção do tamanho, mas depois eu quero que vocês verifiquem no livro, na página 58, vocês vão ver um cavalo perto dessa obra de arte. É assim, o cavalo fica minúsculo, é uma obra gigantesca, tá? Aqui eu tenho alguns outros exemplos de land art, né, de obras de artes feitas na natureza. Como vocês podem ver, aqui ela foi feita com galhos secos, o que não danificou a natureza. Um outro também, né, aqui eles colocaram, fizeram também um tipo de um caracol em um campo aberto. Aqui colocaram pedras, empilharam pedras. Aqui é uma, assim, ela é feita por pouco tempo, né? Porque a hora que a maré subir, aqui vai desmanchar. Ele fez tipo o calçadão de Copacabana na areia da praia, né? Olha que legal que ficou. Aqui, esculturas de gelo. Uma outra
feita com galhos secos, ó, tipo um portal, né, feito no meio das árvores com galhos secos. Vocês podem observar, esses artistas, eles trabalham somente com a natureza mesmo. Eles modificam a natureza, modificam os lugares, mas sem prejudicá-los, tá? Como quando a gente olha essas land arts feitas de árvores, vocês podem ver que os galhos são secos. Então, algo que não vai prejudicar a natureza. Atividade. Nesse capítulo, nós focamos na relação entre a arte e a natureza. Então, nesse capítulo todo, nós vamos relacionar arte e natureza, por meio de produções artísticas que usam elementos da natureza como matéria-prima, que apresentam alguma preocupação com questões ambientais ou que sejam realizadas diretamente em ambientes naturais. Você pode ampliar as pesquisas e contemplar a produção local, estabelecendo um diálogo entre a nossa abordagem e a realidade da escola e dos estudantes. Então, aqui nós vamos falar sobre questões ambientais, né? Trabalhar diretamente em ambientes naturais, tá? Então, o capítulo todo, o assunto vai ser esse. A atividade é sobre a imagem do artista Robert Smithson, aquele caracol feito no lago dos Estados Unidos, né? Essa imagem foi escolhida por exemplificar possíveis relações entre a arte e a natureza. Há uma relação aí? Né? O artista, ele pegou um lago, nesse lago ele fez esse caracol não existia ali. Ele criou esse caracol aí sem danificar a natureza, porque quando a maré sobe, o caracol se esconde. Quando a maré desce, ele fica ali para visitação, as pessoas andam, as pessoas passeiam por cima, olham, fotografam, né? Então, ele fez com que esse lugar ficasse mais bonito, que tivesse algo de mais interessante. Ao passo que os elementos naturais se tornam a própria obra, ela também altera permanentemente esse ambiente, incorporando elementos artísticos ou estéticos ao espaço. Então, ele está alterando o ambiente, né? Ele está alterando permanentemente esse ambiente, incorporando elementos artísticos ou estéticos ao espaço, mas ele sempre tem a preocupação de não prejudicar o meio ambiente. Conduz a leitura da imagem perguntando aos estudantes: que paisagem é essa? Vocês vão responder o que vocês estão vendo na paisagem. A paisagem está na página 58 do livro. Qual é a sua percepção sobre as dimensões da obra? Chame a atenção para o cavalo no canto da imagem que permite ter a noção da escala. Esse cavalo vocês vão ver na imagem do livro, tá? Eu quero que vocês me falem qual a percepção, se é uma obra grande, se é uma obra pequena, vocês vão colocar ali, tá? Você identifica os materiais que o artista usou para fazer essa obra? Olhando para a obra, vocês conseguem identificar o que ele usou? São todos materiais retirados da natureza, tá? Como você imagina que ela foi feita? Aí é uma resposta pessoal. Como você imagina que o artista fez para construir essa obra? Tá? Bom, uma boa semana, né? Façam o trabalho com capricho, façam bem feito e até a próxima aula.